Shalom, shalom, vocês estão me vendo agora? Amém. Eu falei no domingo passado, mas quem não estava, né? Esse ano nosso ministério vai estar fazendo a contagem do Homer, que é uma bênção, né? Que vai começar logo após a Páscoa. São 49 dias que a gente vai estar recebendo uma porção, né? Antigamente o povo de Israel, eles separavam uma porção, que é a contagem do Homer, né? Que era de cevada, né? Para poder entregar ao sacerdote. E hoje, como que a gente faz essa contagem do homem? Nós vamos estar recebendo uma porção diária, todos os dias, aqui junto, né? A apóstola vai dar uma alinhada no horário do maná, entre o maná, terminando o maná, a gente, não é isso, apóstola, a gente vai iniciar a contagem do homem. Vai ser bem rapidinho, de 10 a 15 minutos no máximo, de 10 minutinhos no máximo, que é uma porção diária. Assim como o maná é diário, o homer também é diário. Então não adianta a gente deixar para fazer, vou fazer a contagem da semana toda, ver os 10 minutinhos diários. Não, tem que ser todos os dias, inclusive os domingos. São 49 dias seguidos após a Páscoa, né? 49 até chegar a Pentecoste. E o que que nós vamos estar falando? Qual é essa porção que a gente vai estar recebendo no homem? Nós vamos estar falando sobre as 7 chamas, 7 Espíritos de Deus. A cada semana a gente vai estar falando de uma chama, de uma emanação do Senhor. Então, nós vamos começar com o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria e por aí vai. Então, vai ser poderoso. Imagina a gente todos os dias estar aqui se alinhando, estar se purificando, porque o homem não é só uma contagem de dias, a gente está se arrependendo, a gente está fazendo a techuvá, a gente está se limpando, se alinhando através da palavra, como a Má falou, né? Se revestindo da palavra, para quando chegarmos em Pentecoste, nós estarmos totalmente prontos para receber o Espírito do Senhor. Mais ou menos isso, aposto que. Ou quer que eu fale mais Amém. alguma coisa? Tá ótimo, perfeito. É só para contextualizar, a gente tem a Páscoa, né, que vai ser agora de sábado para domingo. É a Páscoa bíblica na data que o Senhor estabelece na palavra. Aí, 50 dias depois, tem a festa de Pentecostes. Então, essa contagem do homem, né, são 50 dias de preparação para a festa de Pentecostes. Então, isso, o Homer, ele é bíblico, essa contagem, essa preparação, né, terminou a Páscoa, você começa a se preparar para Pentecostes. Olha que tremendo, extraordinário. Então, toda manhã, 15 minutinhos, terminou o maná, né, a gente vai continuar com o maná normalmente, terminou o maná, a Karine, que é a nossa mestre, ela tem unção de mestre, né? Ela vai estar 15 minutinhos aqui com quem quiser participar, fazendo, liberando aqui, né, a palavra sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, uma palavra tremenda, alinhada com esse tempo. Né? Então, ela vai estar liberando essas porções aí diariamente até a festa de Pentecostes. Amém? Pode iniciar, Cá, por gentileza. Amém. Nós vamos estar fazendo a leitura hoje de Josué 7 a 9 e Salmo 54. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 dele. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão?
Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, e não destruirei do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos enquanto não as resistirem. Apressa-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu: É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. Me apossei deles e os escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia no vale de Jacó. Disse Josué: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Josué 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenhas medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, na sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e enviou de noite, com a seguinte ordem: Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afaste muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos dele. Eles nos perseguirão, eles que os têm
até que os tenha atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando todos estiverem fugido, vocês sairão das emboscadas e tomarão a cidade. O Senhor seu Deus entregará em suas mãos depois que tomarem a cidade. Vocês incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem para as minhas instruções. Então Josué enviou, eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e eles e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada ao oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia que da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-lo. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo aos céus, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os perseguidores. Vendo Josué todo o Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas todos saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados. Tendo os israelitas dois lados, então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde tinham perseguido. Eles morreram ao fio de espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai, mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Eram toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais, dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e o que atirassem à entrada da cidade. E sobre eles ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué constituiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o constituiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras lavradas nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, e que carregavam
que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte de Gerizim, a metade defronte do monte Abal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué 9. E souberam disso os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Sefilá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gebeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento deles foram secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gigal e disseram a eles e os homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os seus líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e diga-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas veja como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem 3 dias depois e chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Kéfira, Baerote e Kiriate, de Jereim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: Fizemos a ele o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebramos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando a lenha e carregando água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué: Os seus servos ficarão sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Façam conosco o que lhe parecer bom e justo.
Josué então os protegeu e não permitiu que tirassem, permitiu que matassem. Mas naquele dia fez o que os gibeonitas, lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse, e que o que é e que eles são até hoje. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente, Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, nossa mestre maravilhosa. Gente, que porção, né? Aqui tem dois aspectos muito importantes para o dia de hoje. Uma palavra nos instrui em sabedoria. Logo no capítulo 8, só um minutinho. No capítulo 7, vai trazer sobre o pecado de Acã. E por conta do pecado de Acã, toda a comunidade de Israel sofre com isso, né? E em seguida, quando Deus ordena que eles tratassem ali com aquele pecado de Acã, porque aquilo ali trouxe um prejuízo para toda a comunidade, né? Em seguida, no capítulo 8, a gente vai ver, após Israel tratar em relação ao pecado de Acã, né, aí vem a restauração e a vitória ali na guerra contra Ai. Então, é algo muito tremendo, muito extraordinário a gente entender que após, né, a restauração, que como o Senhor ele modifica o estado, né? Ali Israel sofre ali, afeta toda a comunidade com aquele pecado de Acã, houve uma derrota humilhante em Ai, né? Porque Acã ele desobedeceu o mandamento do Senhor. Então ele toma para si coisas, né, que eram anátemas, coisas que não eram para ele ter tomado para si. Ali vem uma derrota sobre Israel. Mas aí, após eles lidarem com esse pecado, aí Deus dá uma estratégia para Israel conquistar a cidade de Ai, né? Então, esse versículo aqui, ele vai trazer para nós que como a vitória, ela vem após o arrependimento, após a reconciliação, após a restauração, né? As misericórdias do Senhor, porque apesar da gente, às vezes, falhar, da gente transgredir contra o Senhor, quando a gente entra em arrependimento, entra em alinhamento, o Senhor, ele reverte, né? Ele reverte ali a situação. Então, é algo muito, muito precioso, muito poderoso aqui nesse capítulo 8. A gente vê que o Senhor, ele vai trazer toda uma estratégia, né? Após todo o povo de Israel ele se purificar, né? Remover aquele pecado de Acã ali, a presença de Deus, ela passa a ser novamente com Israel. E aí ele vai, aqui logo no versículo 1 e 2, ele traz uma palavra de encorajamento, né? Não temas nem te espantes, que eu te entreguei, né, nas mãos do rei de Ai, e seu povo, e sua cidade, sua terra. Então, é interessante que nesse capítulo, Deus vai dar estratégias militares diferentes
do que ele deu em Jericó, né? Então, aqui, nessa estratégia aqui, na cidade de Ai, ele usa de uma emboscada. Então, os soldados, né, vão ficar atrás da cidade, enquanto um outro grupo atrairia os guerreiros para fora, né? E nesse ponto aqui também, diferente de Jericó, o Senhor permite que Israel tome posse dos despojos e do gado para si. Então, lá em Jericó, não podia pegar nada, né? A estratégia lá foi totalmente diferente. Aqui é outra estratégia, é outro plano, né? Então, a gente vê que o Senhor, para determinados desafios, ele vai nos entregar estratégias diferentes, permissões, né, diferentes, porque isso tudo aqui, né, a gente vê a sabedoria do Senhor, e o Senhor vê coisas que a gente não vê. É por isso que a gente precisa confiar nas estratégias de Deus, na orientação dele para os nossos desafios, estar atento àquilo que ele tem nos orientado. E a gente vê como o Senhor ele é generoso após o povo demonstrar a ele arrependimento e obediência, né? O Senhor ele demonstra aqui a sua generosidade e ele dá toda a estratégia, né? Um plano militar aqui com a sabedoria do céu, né? Para que o povo ele tenha uma precisão na vitória, né? Então, mesmo quando as estratégias de Deus, a forma como ele te orienta, a forma como ele está te dirigindo, parece para você, pode ser até estranho, né? Quando a gente confia, a gente lá na frente vai entender, né? Por que Deus mandou a gente fazer dessa forma e a gente desfruta da vitória. Então, é extraordinário aqui a gente vê no capítulo 8. Agora, no capítulo 9, acontece uma coisa aqui bem interessante, né? Que também nos chama muita atenção e nos traz um ensino poderoso nessa manhã. A gente está aqui diante dos Gebeonitas, né? Eles, quando viram, né, que o povo de Israel ali, ele foi ganhando fama, né? Porque ele foi conquistando as cidades, conquistou Jericó, conquistou Ai. E aí, né, os Gebeonitas, quando eles veem que o povo ali está se aproximando, eles agem de uma estratégia para enganar ali o povo de Israel, né? E para Israel não conquistar a cidade deles ali, não derrotar eles, porque a ordem ali era acabar com todo mundo, entendeu? E o problema ali, né, que se não acabasse com certo povo, aquilo ali, depois esse povo iria se voltar contra Israel, né? Então, os Gebeonitas ali, eles criam uma estratégia e eles conseguem enganar, né, ali Josué. E o que eles fizeram? Eles vestiram, né, roupas gastas, sandálias remendadas, levaram vinho velho, pão seco, bolorento. Aí falaram que eles estavam vindo de uma terra muito distante e que eles estavam impressionados ali com a fama de Israel, né? E eles estavam ali, era um povo dali, estava ali do lado, não tinha nada disso, né? E aí qual que foi a falha, né? Eles não consultaram o Senhor. A palavra deixa bem claro isso no versículo 14 e 15. Os homens de Israel tomaram das provisões deles e não consultaram ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um tratado garantindo-lhes a vida, né? E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Então, olha só que interessante. Apesar de toda a experiência anterior que eles tiveram, no capítulo 8, né? Os líderes de Israel é que eles não confiaram, eles confiaram na sua própria sabedoria, na sua própria percepção, e eles negligenciaram consultar a Deus através da oração, né? E eles não consultaram o Senhor. E aí isso trouxe consequências ali para o povo de Israel, né?
consequências que duraram muito tempo depois. Então, ali eles já não podiam agora mais exterminar ali aquele povo, porque eles fizeram uma aliança com eles, né? Então, isso nos mostra que como é importante a gente estar atento ao Senhor. E muitas vezes, né, na nossa jornada, vão surgir desafios que, né, talvez ali a gente vai achar que a nossa sabedoria, né, vai ser suficiente para nós diante de desafios. Mas a verdade é que Deus, ele é o nosso mestre, ele quer nos guiar em todas as coisas, ele quer nos orientar em todas as coisas. Então, a gente não precisa sofrer as consequências, né, por simplesmente ignorar a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor, mas a gente deve buscar Ele em todas as situações, em todos os desafios. A gente tem que estar atento, não tomar decisões precipitadas, não tomar decisões no calor do momento, né? Mas buscar o Senhor em todo momento. E o Salmo 54, ele se alinha totalmente a isso, né? Porque Davi, ele estava ali em grande perigo. E nesse momento ali, ele faz declarações ali de que o Senhor é aquele que o livra dos seus inimigos. Ele faz declarações ali, justamente colocando a sua confiança no Senhor, né? Davi, ele expressa uma confiança absoluta. Ele fala: eis que Deus é o meu ajudador e me livrou de toda angústia, né? Então a gente precisa, assim como Davi, ter esse coração de confiar no Senhor, independente da situação, né? Não nos firmar na nossa sabedoria, que é falha, mas buscar a sabedoria do alto, porque é assim que a gente vai ter vitória em todos os nossos desafios na nossa jornada. Amém, queridos? Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã estamos firmes e fortes juntos no propósito. Amém? Shalom, shalom, bom dia.